Hoje nós vamos finalizar o capítulo, tá? Capítulo 1. E para quem leu aí, do parágrafo 45 ao 49, é, é exclusivamente de advertência, abrindo nossos olhos, literalmente, para os últimos dias, para o tempo em que vivemos. Então, pegamos. Vamos lá. Então, chegamos ao final do capítulo. Que capítulo forte e revelador, né? Quando bem claro, logo no nome, título do capítulo, através do livro Grande Conflito, que diz predito o destino do mundo, e a gente entendeu literalmente isso. Vamos lá então. Quem está acompanhando e enumerou aí os capítulos, os parágrafos, vamos continuar do parágrafo 45. Vamos lá. Não podemos saber quanto devemos a Cristo pela paz e proteção de que gozamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grande motivo de gratidão pela misericórdia e longanimidade de Deus, que contém o cruel e pernicioso poder do maligno. Quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Deus não Olha, fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos os que rejeitam sua misericórdia para colherem aquilo que semearam. Cada raio olha que situação. É o restringente poder de Deus que impede que a humanidade passe totalmente para o controle de Satanás. Agora imagina, esse poder hoje está em nosso meio, né, através do Espírito Santo. Por isso, que quando o Espírito Santo se retirar, a gente entende o contexto desse se retirar, todos estarão, os que não têm, né, os que não buscaram, que não foram revestidos pelo Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Vai estar totalmente sob o controle de Satanás. Os desobedientes e ingratos têm grandes motivos para agradecer a misericórdia e longanimidade de Deus, que detém o cruel e perverso poder do maligno. Mas, quando os homens ultrapassam os limites da tolerância divina, essa restrição é removida. Misericórdia. Com relação ao pecador, Deus age como executor da sentença contra a transgressão, mas permite que os rejeitadores de sua misericórdia fiquem entregues a si mesmo para colherem aquilo que semearam. Aí a gente volta um pouquinho só no parágrafo de ontem, quando diz as terríveis, no parágrafo anterior, finalzinho do parágrafo anterior, pela costumaz rejeição do amor e da misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada, e foi permitido a Satanás controlá-los de acordo com a sua vontade. As terríveis crueldades praticadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre aqueles que se submetem ao seu controle. Então, está aqui uma grande advertência. Viver sob o controle do Eterno fará toda a diferença. E como é que ele me controla? Quando eu conheço, aceito e vivo a vontade dele. Ok? Aí eu estou sob o controle dele. Vamos lá. raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou Olha, desatendida, cada paixão contemporizada, cada transgressão da lei de Deus ó, é uma semente lançada, a qual produz infalível colheita. O Espírito de misericórdia. Deus, persistentemente resistido, é afinal retirado do pecador, e então
poder algum permanece para dominar as más paixões da alma e nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Olha aí, a profecia do Salvador referente aos juízos que deveriam desabar sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela horrenda tragédia não foi senão uma débil sombra. Imagina isso. A sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Tenebrosos são os Pisoteou. registros da miséria humana que a terra tem testemunhado durante seus longos séculos de crime. Ao contemplá-los, confrange-se o coração e o espírito desfalece. Terríveis têm sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Entretanto, cena ainda mais tenebrosa se apresenta nas revelações do futuro. Os registros do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, que são em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e ira satânica. O Misericórdia. mundo contemplará então, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. Mas naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, livrar-se-á o povo de Deus, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos. Todo aquele que tiver escrito entre os vivos. Percebe? Mas naquele dia, bem como no ensejo da destruição de Jerusalém, será livrado o povo de Deus. Esse povo de Deus é a igreja, corpo de Cristo. Todo aquele, independente do nome, o rótulo, da religião, da instituição, todo aquele que de fato, é por isso que eu gosto sempre, quem está aqui desde quando começou, vamos dizer aí, o amanhecer, esse momento me ouve falar repetidamente. Eu gosto de lembrar que Cristo deixou bem claro, chegará o tempo, aí ele diz, é agora, em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu falo às vezes com Célia, com Soninha, vamos lançar a semente, botei acho que até no grupo também. Vamos lançar a semente, porque a colheita o Eterno faz. Entende? Então a gente vê aqui, desculpa, a gente vê aqui claramente, ao mesmo tempo que o finalzinho mostra que há um preço, que haverá uma condenação, mostra também que aquele que é fiel será livrado. Ok? Cristo declarou que virá a segunda vez para reunir a si os seus fiéis. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os que não obedecem ao Evangelho serão consumidos pelo Espírito de sua boca e serão destruídos com o esplendor de sua vinda. Como o antigo Israel, os ímpios destroem-se a si mesmos, caem pela sua iniquidade. Em consequência de uma vida de pecados, colocaram-se tão fora de harmonia com Deus, sua natureza se tornou tão aviltada com o mal, que a manifestação da glória divina é para eles um fogo consumidor.
Antes de seguir, como o Israel do passado, os ímpios destroem-se a si mesmos, arruinam-se por sua própria iniquidade. Em resultado de toda uma existência de pecados, desviaram-se para tão longe da harmonia com Deus que sua natureza se tornou envilecida pelo mal, e a manifestação da glória divina torna-se-á para eles um fogo consumidor. Que triste realidade, né? A gente vê bem claro, aqui não tem nem muito o que comentar. A própria citação já deixa claro, mas vamos seguir. Cautelem-se os homens, para que não Tomem aconteça cuidado. negligenciarem a lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que Ó o se sinal. aproxima para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final e lhes deu sinais de sua aproximação para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Declara Orem. Compartilhem tudo em oração, sabe? Quando eu estou distribuindo o livro, Pai, por favor, essa pessoa que recebeu eu nem conheço, mas que tua luz chegue. Então, é a nossa oração. Nós temos que ser instrumento para interceder por salvação de pessoas. Essa é a missão. Vamos lá. a Jesus, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Os que contemplam estes prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. Vigiai, pois, são suas palavras de advertência. Os que atendem ao aviso não serão deixados em trevas para que aquele dia os apanhe desprevenidos. Mas aos que Oi? Oi? Os que atendem aos avisos não serão abandonados às trevas, de modo que aquele que os apanhe descuidado. Vocês estão entendendo que existem avisos e sinais? É bem claro, durante todo esse capítulo a gente viu, principalmente chegando no final, os sinais. Olha aquele homem dos 7 anos, né? Que estava ali avisando, ninguém quis dar ouvido. não vigiarem, Ai, o sim, dia do Senhor virá como ladrão de noite. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os observe. judeus para receber o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios, correndo a vida sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança, então, como um ladrão à meia-noite, rouba na casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios e de nenhum modo escaparão. Eita, vou ler aqui esse último parágrafo, parágrafo 49. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os judeus para receber a advertência do Salvador referente a Jerusalém. Aconteça quando acontecer, o dia do Senhor virá de improviso sobre os ímpios. Por quê? Porque os que estão observando os sinais estão atentos, estão vendo, ó, aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Observar os sinais, seguindo sua rotina invariável, encontrando-se os homens envolvidos em prazeres, negócios, comércio e avidez por lucros, estando os líderes do mundo religioso a exaltar o progresso e a cultura do mundo e achando-se o povo, olha aqui agora, embalado numa falsa segurança, então
Como o ladrão, à meia-noite, rouba a casa que não é vigiada, sobrevirá repentina destruição a quem, observa, aos descuidados e ímpios, e de modo nenhum escaparão. Antes da gente seguir para os slides, finalizar esse capítulo, quem já leu, releia agora com a visão de tudo que a gente viu, né? Quem ainda não leu, leia, acompanhado da Bíblia, para vocês terem ideia. Só nesse capítulo são 60 citações bíblicas, confirmando exatamente os detalhes que estão aqui escritos através do Espírito de Profecia, do testemunho de Jesus. Então, é importante, independente de ser esse capítulo ou o capítulo final, o capítulo que for, leia e confira e acompanhe com a tua Bíblia, ok? Imagina aí que riqueza. Num capítulo com 49 parágrafos, nós temos aí 60 citações bíblicas. Tá? Então, é importante a gente estar acompanhando na Bíblia. Antes de ir para os slides, eu gostei muito disso aqui, falei ontem, falei no dia que a gente leu, eu só repeti, para que quando a gente ler novamente esse parágrafo, não esqueçamos. Esse parágrafo não, esse capítulo. Quando fala que Jesus, no parágrafo 21, finalzinho do parágrafo 21, diz assim: suas palavras, então, não foram compreendidas, não foram plenamente compreendidas. Quando Jesus falou lá da destruição do templo. Aí segue dizendo, mas seu significado deveria ser revelado quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. A profecia que ele pronunciou era dupla em seu significado. Enquanto prenunciava a destruição de Jerusalém, prefigurava também os terrores do último grande dia. Isso aqui é muito interessante, importante e profundo. O que não foi entendido na época, hoje está sendo revelado para o povo que necessita dessa instrução. Hoje, creio que nós estamos aqui exatamente buscando porque necessitamos desta instrução que está sendo revelada a esse povo que quer se preparar, que tem buscado adorar o Eterno em espírito e em verdade. Vamos lá, então, para o reforço, né? Não é nem esclarecimento, é o reforço do que nós vimos aqui nesses últimos parágrafos. E dentro desse contexto de reforço, aqui tem uma imagem que diz como Jerusalém, o mundo foi avisado. Aqui está falando que do dia da volta, mas eu quero colocar ele dentro do contexto assim, como Jerusalém, o mundo está sendo avisado. Eu e você estamos sendo avisados. Você que está ouvindo esse estudo depois, nós estamos sendo avisados. 1 Tessalonicenses 5,2, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Vamos lá. Dentro desses capítulos, ou melhor, desses... Pronto, aí, ó. Quem tem Bíblia legado, lê os comentários aí, Soninha está falando. Desse 1 Tessalonicenses 5,2. Então, desses últimos parágrafos, qual é a lição que nós podemos tirar para os nossos dias? A lição do perigo de rejeitar a graça. A graça é acompanhado de obediência, de vida em busca de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A graça não me dá condição nem motivo para viver pisando na lei, desobedecendo, fazendo tudo que a gente faz ou fazia quando não tinha essa luz. A graça ela é acompanhada de obediência, de uma nova vida. E isso, quando é
Quando esta graça é rejeitada, aí é que mora o perigo. Ok? Cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou desatendida, cada paixão contemporizada, cada transgressão da lei de Deus é uma semente lançada, a qual produz infalível colheita, foi o que nós acabamos de ler. Então, dentro do contexto atual, nós vivemos em um tempo de abundante luz e conhecimento. A palavra do Eterno está acessível como nunca antes, pela internet, pelas redes sociais, por pregadores em todos os cantos do mundo. Mesmo assim, muitos seguem rejeitando os apelos do Espírito Santo, como se a misericórdia, olha, fosse inesgotável e as consequências irreais. Não, nós somos salvos pela graça, nós estamos no templo, nós estamos protegidos. Vamos ficar aqui do jeito que estamos, porque a intervenção divina vai nos proteger, vai nos guiar, vai, não é assim que a gente aprendeu aqui nesse capítulo? Assim como Jerusalém foi destruída por rejeitar persistentemente o Messias e suas advertências, também hoje as nações, comunidades e até indivíduos caminham para um ponto sem retorno quando escolhem resistir à voz de Deus. O mundo está colhendo os frutos da rejeição à sua lei. Violência, confusão moral, destruição da família, guerras, doenças e desesperança. Aqui dentro do contexto atual. E qual é a lição disso? A misericórdia do Eterno é real, de fato, mas tem limites. Quando resistimos continuamente ao Espírito Santo, e lembra? Nos começos do pecado, da justiça e do juízo, chega um momento em que ele se retira e ficamos entregues à nossa própria escolha, misericórdia e ao domínio cruel de Satanás. Hoje é tempo de ouvir, de não brincar com a graça, de responder ao chamado do Eterno enquanto a porta da misericórdia ainda está aberta. Ignorar a voz do Espírito pode parecer inofensivo agora, mas o resultado final é a separação eterna de Deus. Algo que começa já nesta vida. Esse finalzinho eu achei interessante, algo que começa já nesta vida. E eu lembro daquele louvor que a gente sempre usa no sábado do Arautos do Rei, que diz que ele vem buscar os que já são seus, né? Então, tem muita gente que espera que no abrir e fechar de olhos, né? Como diz ali a 1 Coríntios, que é isso. No abrir e fechar de olhos, a gente vai ter a transformação. E é verdade. Mas é a transformação da glorificação do corpo físico mortal para o corpo imortal. Porque a mudança de caráter tem que ser agora. A separação para o céu ou para a eternidade no sentido, ou para o fim, né? Não ter mais eternidade, deve ser agora, hoje, através das minhas escolhas, através das minhas decisões. Eu vou viver sobre o reino, sobre a lei, né? Dizendo, eu quero viver sobre este reinado, ou eu vou fazer o contrário, que a gente viu também neste capítulo, quando disseram lá o quê? E o sangue desse homem caia sobre nós. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, hoje, agora é tempo de posicionamento, de tomarmos a decisão. Por quê? Porque, como vimos aqui, ó, ignorar a voz do Espírito pode parecer inofensivo agora, mas o resultado final
de ignorar esta voz que me convence do que está errado, do que eu estou vendo, do que eu estou fazendo, é a separação eterna de Deus. Algo que começa já nesta vida. Lições para os últimos dias, quando Deus retirar a sua proteção. A citação a gente viu aqui, que é a profecia de Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão misericórdia, uma tênue sombra, cena ainda mais tenebrosa, se apresenta nas revelações do futuro, nossos dias hoje. A destruição de Jerusalém foi um evento histórico terrível. Fome, violência, desespero, tudo como resultado direto de quê? Do afastamento do eterno. No entanto, Jesus declarou que esse sofrimento é apenas uma sombra do que acontecerá no fim dos tempos, quando o mundo, como um todo, rejeitar novamente sua graça. Isso aqui também me chamou muita atenção. Quando o mundo, como um todo. Por que Jerusalém foi apenas uma tênue sombra? Porque estava falando de um local, localizado. Só que a mesma situação de Jerusalém, de pisarem na lei, de serem desobedientes, rebeldes e etc., vai ser agora a condição mundial. E isso é muito mais grave, entende? É uma condição mundial, não é local, não é Jerusalém. Então, quando a gente vai para esse princípio que vai ser uma condição no mundo como um todo, a coisa é muito mais profunda e grave e séria do que tudo que a gente viu relatado aqui sobre Jerusalém, porque vai estar acontecendo no mundo todo. Todo o povo que rejeitou a graça através da rebeldia contra os princípios eternos estarão dentro desse contexto da destruição de Jerusalém. Todo o povo que viu sinais e fugiram do sistema de Babilônia, né? Esses serão protegidos, é a promessa. Então, cabe a cada um de nós decidir de que lado estaremos. Não tem terceira opção. Não tem, vou ficar aqui, mas eu estou aqui, mas eu estou lá. Não tem. Só existem dois extremos. Ah, você agora é extremista? Sou, porque Cristo, dentro do contexto também, foi porque ele queria seguir exatamente o que ele aprendeu, né, do Pai. Ele quis seguir, ele quis viver seguindo os princípios de quê? O que era que tinha na época? A Torá, os profetas, tanto é que ele citou várias vezes, Daniel, ele dizia examinar as escrituras, entende? Então, é dentro disso aqui que a gente tem que ter a base, ok? Estamos caminhando, estamos caminhando rapidamente para esse cenário mundial, hein? Lembra disso? A imoralidade é exaltada, a verdade é pisoteada, a lei de Deus é tratada como irrelevante e a misericórdia oferecida em Cristo é ignorada ou ridicularizada. Poucos percebem que o Espírito Santo ainda está freando as forças do mal, mas a Bíblia declara que esse poder será retirado. Quando isso acontecer, o mundo verá o que realmente significa viver sem a presença de Deus. O descontrole total das paixões humanas, a violência desmedida, só um pouquinho, a manifestação plena do ódio satânico. Tudo isso será consequência natural da rejeição deliberada à autoridade do céu. Se eu não quero viver os princípios eternos, que são eternos, aqui na terra, eu estou declarando que eu estou rejeitando
a autoridade do céu. Claro, quando a Bíblia diz que nós somos espetáculos para o mundo. Quando eu vivo e faço escolhas que não estão dentro da vontade do Eterno, eu estou dizendo para o universo, porque muitas vezes a pessoa com quem eu convivo, seja colega, vizinho, parente, amigo, família, acha que eu estou fazendo o que é correto, mas não sabe a minha intenção, só que o céu sabe. Então, quando eu vivo buscando a autoridade que não é do céu, quando eu vivo procurando dar uma desculpinha para viver fora das normas eternas, das normas do Eterno, dos princípios dele, eu estou correndo um grande risco. Então, dentro desse contexto, eu tenho que agora me humilhar diante do Eterno, pedindo a Ele que me mostre onde eu estou errando, pedindo força e poder para vencer o erro, para ser meu caráter moldado através da presença dele em mim, para que aí sim eu possa viver sob a autoridade do céu e ser uma verdadeira testemunha. Gosto de lembrar Atos. Quando fique aqui quieto, esperando, porque quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas. Entende? Então tem toda a harmonia dentro disso. Mas aqui diz, ó, bem claro, tudo isso será consequência natural da rejeição deliberada à autoridade divina. Por quê? Porque vai ter um descontrole total, mundial, das paixões humanas, a violência será desmedida e a manifestação plena do ódio satânico estará, misericórdia, vigente no mundo. Não é num local específico, Jerusalém. A história vai se repetir em escala mundial. Misericórdia, a destruição de Jerusalém foi local. O juízo final será global. O que aconteceu quando Deus foi rejeitado, ali acontecerá novamente. Mas em toda a terra. Foi rejeitado ali, acontecerá novamente, mas em toda a terra. Hoje ainda há tempo para escolher o lado certo, o lado de estar sob a autoridade do céu. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Ele está nos chamando a reverenciar sua lei, aceitar sua graça e permitir que o Espírito Santo nos transforme. Ignorar esse chamado é escolher viver em breve, observa, num mundo sem nenhuma proteção divina. Vou repetir: ignorar esse chamado, ignorar as advertências, é escolher viver em breve no mundo sem nenhuma proteção divina. O parágrafo 47 específico cita, aponta para o clímax da história humana. O momento glorioso da segunda vinda de Cristo é, ao mesmo tempo, o momento mais solene de separação eterna entre os salvos e perdidos. Paralelo com os últimos dias é profundo e cheio de significado. Aqui está a citação, para ganhar tempo, eu vou direto aqui para o paralelo. Paralelo com os últimos dias, salvos no meio da destruição. A destruição de Jerusalém não foi apenas uma tragédia histórica, foi também um símbolo profético da destruição final que virá sobre o mundo rebelde. Assim como Deus teve um povo fiel, que foi livrado em meio ao caos naquela ocasião, ele também terá um povo nos últimos dias. Amém. Que sejamos ou que estejamos dentro desse contexto, desse povo preparado, que tem o nome escrito no livro da vida. Esse é o livro que nós temos que nos preocupar de dar o nosso nome, livro da vida. Entendeu, né? Nos dias finais da terra, quando Cristo voltar com poder e glória, haverá dois grupos. Os fiéis, que serão reunidos por anjos com grande som de trombeta, salvos eternamente, protegidos pela presença do Eterno, e os ímpios, que terão rejeitado o Evangelho.
cuja natureza se tornou tão corrompida pelo pecado que não suportam a santidade divina e são destruídos, não por vingança, mas porque a própria glória de Cristo se torna fogo consumidor para eles. Estão entendendo? Se eu não vivo buscando agora conhecer, contemplar a face de Cristo, para eu ser transformado, para ter o caráter transformado, se eu não me esforçar como Enoque para conhecer o caráter do Eterno, a glória dele, a presença dele, para mim, não vai se tornar glorificação, mas vai se tornar um fogo consumidor. O juízo final será a consequência da escolha individual. Ninguém será destruído de forma arbitrária. Será o resultado de uma vida em desarmonia com Deus, onde o coração se afastou tanto da luz que ela se torna insuportável. A boa notícia é que ainda estamos no tempo da graça. Ainda há oportunidade de estar entre os que serão livrados, como os cristãos fiéis foram livrados antes da queda de Jerusalém. A pergunta para nossos dias é: estamos entre os que aguardam com alegria a vinda do Eterno, do Senhor, ou entre os que se esconderão de sua glória? Como eu falei, só existem dois extremos. Não tem meio caminho, não. Ou é um lado ou é o outro. Em que condição eu estou? Do parágrafo 47, que diz, ou melhor, essa citação é um apelo direto de Cristo à vigilância e à atenção aos sinais. Vou passar o vídeo mais tarde, aos sinais do tempo do fim. Ela estabelece um paralelo claro entre o livramento dos cristãos fiéis em Jerusalém e o livramento final dos que vigiam e atendem às advertências de Deus. Parágrafo 47. Sinais ignorados, destruição inevitável. Está aqui a citação original, que a gente já leu, vou ganhar tempo, eu vou pular, depois vocês pegam aí e releem. Antes da queda de Jerusalém, Jesus deu sinais para que os seus seguidores pudessem escapar. E os que creram foram salvos. Da mesma forma, ele deu sinais visíveis e profecias específicas para a última geração. Sinais do sol, na lua, estrelas, angústia entre as nações e um crescente colapso moral e espiritual no mundo. Esses sinais já se cumpriram ou estão se cumprindo diante dos nossos olhos. No entanto, assim como muitos ignoraram os avisos do Messias sobre Jerusalém, hoje muitos também zombam das profecias ou vivem como se nada estivesse prestes a acontecer. Triste realidade. E Cristo foi muito claro. Aqueles que vigiarem, que estiverem atentos, preparados, e observa agora, e com a vida consagrada a Ele, não serão apanhados de surpresa. Mas os que negligenciam a palavra e não discernem os tempos, observa, serão surpreendidos, como no assalto noturno, como ladrão de noite. Deus nunca destrói sem primeiro advertir. Os sinais estão dados. A escolha de ignorá-los ou dar-lhes ouvidos pertence a cada um de nós. Mas o resultado será inescapável. A vigilância espiritual é mais do que saber profecias. É viver de acordo com elas. Lembra? A gente comentou que não adianta ter o livro na cabeça do início ao fim, ter a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se eu não viver a verdade revelada, se eu não estiver vigilante, não vai adiantar nada. Então, ponto principal, mais do que saber e conhecer tudo que nós temos visto, é viver de acordo com ela. É estar em comunhão com Cristo diariamente, atentos aos acontecimentos à luz da palavra. O tempo de preparação, amanhã eu vejo isso, é agora. Por quê? Porque quando a porta da graça se fechar, não haverá segunda chance.
Essa citação é uma das mais solenes advertências proféticas do livro. O testemunho revela que o mundo está cegado por uma falsa segurança, vivendo normalmente enquanto a eternidade se aproxima. A aplicação para os nossos dias pode ser usada como uma chamada de despertar espiritual, um grito de alerta final para os que ainda dormem. Desperta, tu que dormes. A aplicação é impactante, por quê? Porque a grande advertência final usa o homem dos 7 anos. O mundo dorme, mas o juízo está a porta. Assim como os judeus ignoraram as advertências de Cristo e continuaram sua rotina até o último dia, o mundo de hoje caminha rumo ao fim com os olhos fechados. A vida segue, negócios prosperando, religiões pregando paz e progresso, prazeres, festas, entretenimento, ambição, sucesso, fama. Esse é o retrato do mundo. Porém, tudo parece normal, mas é a calmaria antes da tempestade. Então, sobrevirá a repentina destruição. Essa é a grande ilusão final. Que ilusão é essa? Pensar que está tudo bem, enquanto o Espírito Santo está se retirando do mundo e a porta da graça está se fechando. Bom, como é que eu vou saber se a porta da graça está se fechando se eu não conheço os sinais? Se eu não estou atento aos sinais? Se eu não estou acompanhando o Cordeiro onde quer que ele vá? Entende? A verdadeira igreja, que são os fiéis que vigiam, e fiz questão de botar isso aí entre, né, ali. Por quê? Porque a igreja verdadeira são os fiéis de todos os 4 cantos do mundo que estão vigiando. E esses que estão vigiando, estudando, querendo viver dentro da norma do eterno, eles enxergam os sinais. Mas a maioria está embalada numa falsa paz, exatamente como nos dias de Noé e de Ló e de Jerusalém. O mesmo padrão, o mesmo. Que triste realidade. Então, enquanto o mundo dorme, o juízo se aproxima e de nenhum modo escaparão. Aqui, agora, para tomarmos uma decisão no final desse capítulo que fala Predito o destino do mundo. Eu gosto desse título. Nós vimos aqui revelado a advertências. O Eterno falando para a gente a nossa condição hoje como povo e o que nos aguarda. Aguarda a minha, você, independente de título de religião, de CNPJ. O futuro que nos aguarda é ou será a destruição ou a salvação. Entende?